Amigo, diga amém. Antes de eu pregar, eu quero dizer para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Vamos aplaudir nossos visitantes dessa noite. Glória a Deus. Você não está numa religião, você está num lugar onde Jesus se manifesta. E é a igreja mais apaixonada por Jesus que existe nesse planeta. Seja bem-vindo à Igreja Vitória. Quem está comigo, diga amém. Eu tenho um recado para te dar, porque está chegando a nossa Vitória Conference em 2026. Já quero que você guarde no seu coração essas datas: 28, 29 e 30 de agosto. Nós estaremos aqui na igreja celebrando ao Senhor. Vai ser uma festa incrível. Então começou a nossa largada agora, o start oficial da nossa conferência. Então nas próximas semanas você vai ver aí vários posts, quem vai estar com a gente. E já quero que você prepare o seu coração, porque nós teremos muitos convidados aqui com a gente e vai ser sobrenatural. Vamos gravar as novas canções de Vitória Worship. Alguém aqui já ouviu Vitória Worship? Não, deixa eu ver se estou na igreja certa. Alguém aqui já escutou a banda mais top de Campo Grande, chamada Vitória Worship? Então se prepara, porque vem aí músicas novas. Nós estamos fazendo, Deus tem nos dado canções esses dias. E no dia 28, 29 e 30, fala comigo, 28, 29 e 30 de agosto é a nossa Vitória Conference, 6 anos de Igreja Vitória. Alguém é grato ao Senhor aqui essa noite? Será que você pode celebrar comigo, Igreja Vitória, o que Deus tem feito nesse lugar? Levanta sua mão bem alto e dê o seu melhor aplauso ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito nesse lugar. Eu quero pregar, aperte seu cinto, quero declarar uma palavra de Deus sobre a sua vida. O tema da mensagem de hoje é o amor que tira o medo. Diga comigo, o amor que tira o medo. Eu acho que a gente nunca viveu um tempo tão difícil como os dias de hoje. A gente vê quadro de ansiedade em pessoas idosas, adultos, jovens e até crianças. A gente tem visto isso acontecer e, de fato, é como se o mundo tivesse doente. Eu não sei se você tem a sensação dessa, mas a impressão que eu sinto quando eu converso com as pessoas é que as pessoas estão diria muito ansiosas. E uma das coisas que aflige nosso coração em relação à ansiedade é o medo. O medo, ele é, para muitas pessoas, ele tem sido um gigante Golias. Por isso essa noite eu quero te dar algumas chaves do Espírito Santo para que você possa vencer o medo. E a primeira delas é que você precisa entender algo: o reino de Deus, ele não funciona por pensamento. O reino de Deus funciona por palavras. A Bíblia vai dizer em Romanos que aquele que crê e confessar com seus lábios, esse será salvo. Então é declarando a palavra, declarando a oração, é declarando os salmos, é declarando canções, que o nosso espírito começa a ser liberto. Então quando você vem na igreja, principalmente nessa igreja, você não vem para ouvir apenas uma palavra, você não vem para ouvir apenas um louvor, você não vem para consumir algo, você vem para entregar algo ao Senhor, porque nós estamos aqui em um culto. Então nesse culto o seu papel é pelo menos falar, declarar a palavra, adorar com a sua boca. Quem está entendendo, diga amém. Não, você não entendeu, eu vou perguntar de novo. Quem está entendendo, diga amém. Então você precisa declarar. E a primeira chave para que você entenda que o medo precisa acabar no seu coração é você declarar coisas relacionadas à palavra de Deus. Quais têm sido as suas palavras? Como você tem se definido? O que você tem liberado do seu coração? O que tem saído da sua boca? A Bíblia vai dizer que a boca fala do que está cheio o coração. Eu sei que quando a gente está com medo, quando a gente está numa crise, quando a gente está com uma ansiedade, é muito difícil falar, é mais fácil chorar. Existem quadros de ansiedade e você está olhando para uma pessoa que é de carne e osso. Eu tenho uma unção sobre a minha vida, eu sou um apóstolo, amém? Mas não é porque eu sou apóstolo que eu não passo os meus desafios. E eu enfrentei ansiedade, crises de pânico, e venci, e tenho vencido, e tenho enfrentado muitas vezes, todas as vezes que
eu estou no Senhor e Deus quer derramar algo grandioso nessa igreja, o inferno tenta ressuscitar Golias. Mas sabe de uma coisa? Eu aprendi que toda crise é uma oportunidade. Tem alguém comigo nessa igreja? Quando você sentir algo do Senhor, reaja à palavra do Senhor. Diga comigo: toda crise é uma oportunidade. Tem um escritor gringo muito top que ele fala assim: se olharmos para os nossos gigantes, tropeçaremos, mas se olharmos para o nosso Deus, os nossos gigantes tropeçarão. Você precisa entender isso, que a guerra espiritual, ela acontece por meio de palavras. Não é à toa que a gente ora, não é à toa que a gente declara a palavra. Jesus nos ensina como orar. Tem gente que fala assim: apóstolo, mas eu não sei orar. Ora o Pai Nosso, que é uma oração que Jesus ensinou, começa por ali. Que é uma oração que eu diria que é completa, que fala sobre um reino, como a Mandy falou, que fala sobre uma vontade que não é a nossa, mas é de Deus, que fala de um sustento, que é o sustento que vem do pão nosso de cada dia, que fala sobre um tipo de enfrentamento que eu e você vamos passar na vida, que é sobre as tentações. Olha para quem está do seu lado e fala assim: o problema do crente, fala para ele assim: o seu problema não são as provas, não são as provações, porque as provações colocam você no novo nível. Olha para ele com cara de profeta e fala assim: o seu problema é a tentação. O que derruba todo homem e mulher de Deus não são as provas, porque as provas, a gente sabe que a gente está passando prova. A gente vai cantando, louvando, dando glória a Deus durante a prova. E a prova, irmão, talvez você ainda está na prova, porque você não passou dessa prova ainda, porque você não tirou uma nota boa. Você ainda está teimando com coisas do seu coração, você ainda está teimando com confiança, você ainda está lutando com os seus desejos. Então entenda isso, irmão. Toda aprovação, ela tem um motivo. Quando você estuda numa escola, você sabe muito bem que toda prova que você faz é para te levar para um novo nível. Você vai subindo o nível conforme a prova, e quanto mais um nível sobe, mais a prova fica difícil. Sim ou não? Só que é o seguinte: aquela prova que você venceu ontem, ela é um memorial para te dar uma nova fé, para você vencer a prova de amanhã, para você não esquecer que Deus não te abandona. Você está comigo? Diga amém. Agora, como a gente lida com as tentações? Porque é aí que a gente cai. Porque a tentação, ela vem para nós porque ela quer mexer com aquilo que sentimos, com os nossos sentimentos. E aí que está o problema, porque o medo é um dos sentimentos. E o medo tem sido um governador de muita gente. Eu conheço pessoas que casaram não porque amavam a pessoa, casaram por medo de ficar sozinha. Tem pessoas que vivem aprisionadas em empregos que não gostam, em lugares que não querem, por causa do medo. Então o medo, ele tem sido para muitas pessoas como se fosse um mau conselheiro, porque o medo, ele não tem bom conselho para o seu coração. O medo é um sentimento, e a tentação, ela vem para mexer com aquilo que sentimos. Mas irmão, em nome de Jesus, por mais que você é um ser criado por Deus, você não é um animal. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você não é. Fala para ele, irmão, fala assim: você não é um animal, seu animal. Você não é um animal, irmão. O animal, ele se move por instinto. Quem tem cachorrinho em casa? Levanta a mão, deixa eu só ver. Ou melhor, quem é pai de pet? Temos uma mãe de pet aqui nesse lugar. Eu tenho 2 cachorrinhos lá em casa. Um é o Kilo e o outro é o Zion. O Kilo, ele é muito crente, cara. A gente desconfia que ele é virgem. Ele é, né, amor? Segundo a Raíssa, ele é. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Mas o Kilo, ele tem exatamente 40 centímetros, pesa 2 gramas. Ele é uma mistura de Chihuahua, não, Pincher com Poodle. É um Pincher cabeludo, você não faz ideia, é estranho. Ele é muito estranho. E o Kilo, quando a gente tem ele, já faz 5 anos, mas 7 anos, cara. Só que ele é muito pequenininho. E
E, cara, é a alegria da casa. A gente chega, você sabe como é. Ele vem e agora ele está com uma roupa de tubarão, cara, não dá. A Lê que está aqui deu pra gente um kit, cara, a gente nunca ganhou isso na vida. A Lê chegou pra gente e falou assim: apóstolo, eu tenho um presente para vocês, para dar. Eu falei assim: para quem? Não, tinha umas roupas lá dos meus filhos. Eu falei assim: é pro Judá? Eu falei assim: não, é pro Quilo. Eu falei: ah, tá. A gente ganhou uma mala de roupa pro Quilo. Mas é muito interessante como ele se movimenta, a vida dele. A alegria do Quilo se chama Eberson. Lá em casa todo mundo tem a mesma fala. Mas eu sento no sofá e ele vem, cara. Eu vou te falar bem a verdade, é muito engraçado, porque ele tem um lugar específico para sentar comigo. Posso falar, amor? Vou falar de um jeito bem tranquilo. Ele gosta de sentar nas minhas nádegas. Mano, eu não sei o que ele tem, mas eu sento assim, vou assistir um filme, lá vem o Quilo e ele se apodera aqui dessa parte. É o único ser humano que faz isso. Aliás, ele não é um ser humano. Mas é um cachorro, cara. E o animal, ele se move pelo instinto. Então às vezes a gente sabe que o Quilo está meio maluco quando tem alguma cadela no cio na rua de casa. Ele fica doido, ele some, ele foge. Ele não quer saber de orar, não quer saber de ler a Bíblia, ele não quer saber de dieta, ele não quer saber de nada, ele não quer saber de bons costumes, ele não quer saber da ração que ele tem, ele não quer saber mais de mim também, sabe por quê? Porque ele encontrou algo que mexeu com o sentimento dele, que mexe com o instinto do cachorro. E ele não importa, ele é mini, e não importa o tamanho da cadela. Quem está comigo, diga amém. Eu não sei porque eu estou falando isso. Para onde foi essa palavra? Não importa o tamanho, cara, ele tem um instinto selvagem nele que direciona ele para uma vida muito louca. Eu sei que eu estou falando do meu cachorro, mas tem gente aqui que está igualzinho ele. Você tem movido a sua vida pelo seu sentimento. Então é o que você está sentindo. Você gasta a sua grana pela sua fome do seu corpo, você gasta o seu dinheiro com a sua aparência. Os seus sentimentos, que são enganosos, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, tem guiado os seus passos. Mas eu estou aqui para te dizer que o medo nunca mais vai guiar a sua vida, porque o medo é um sentimento. E por um lado, ter medo faz parte da nossa humanidade, e muitas vezes o medo vai te proteger. O problema não é você sentir medo, o problema é o medo sentir você. É um medo de governar, medo de morrer, medo de perder a família, medo de perder o esposo, medo de não dar certo, medo de mudar de emprego. O medo governando os seus sentimentos, a sua vida, as suas emoções. E de repente você está sem ar, porque o medo começou a entrar dentro de você. Mas a Bíblia vai dizer que existe um tipo de amor que lança fora todo medo, que é o amor de Deus. Que é o amor de Deus. Quem está comigo nessa noite em nome de Jesus? Será que você pode levantar sua mão e dizer isso bem alto? Fala assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus em 1 João capítulo 4. Eu quero ler alguns versículos desse 1 João 4, porque aqui está uma saída para o seu coração essa noite. Você que entrou aqui com o seu coração temeroso, em busca de uma resposta. Você não vai encontrar resposta nos homens, você não vai encontrar uma resposta num conselho. Nós encontramos resposta na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Então vamos ler. Eu quero ler 1 João 4, versículo 18. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica em castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Versículo 19.
Nós os amamos porque Ele nos amou primeiro. Quero que você repita comigo esse versículo, porque ele é poderoso demais. Aqui está a sua cura, irmão. Diga bem forte comigo: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Diga mais uma vez: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Versículo 8, a Bíblia diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Uma das características do nosso Deus é que Ele é amor. Então, você quer ser livre do medo? Aprenda algo. A maneira pelo qual nós vencemos o medo não é com coragem, porque coragem é você agir apesar do medo. Nós vencemos o medo não é pela fé, porque fé é o firme fundamento de coisas que estamos esperando e prova das coisas que não vemos. A maneira pela qual nós vencemos o medo é uma notícia, e essa notícia é: Deus te ama. É a boa nova do Evangelho. A maneira pela qual nós vencemos o medo é uma consciência de que existe um Deus que é capaz de nos amar além do que somos. É uma consciência de um Deus que nos ama tanto a ponto de entregar o seu único filho por amor ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que nos faz livres do medo é uma consciência de que Deus é amor, e o amor de Deus não é igual ao amor do seu pai e da sua mãe. O amor de Deus não é igual dos seus namorados, ou ex-namorados, ou as pessoas que você ficava. O amor de Deus não é igual ao amor dos seus amigos, que são falhos, que te abandonam, que te deixam para trás. O amor de Deus não é igual ao seu próprio amor por você, porque tem gente aqui que nem se ama mais, não consegue se aceitar mais. A Bíblia diz aqui em 1 João, que o amor de Deus não é um amor torto, não é um amor quebrado, é um amor que é perfeito. Alguém pode celebrar ao Senhor a esse amor, o perfeito amor. É o perfeito amor que lança fora todo medo. Todo medo. Sabe, de verdade, eu quero abrir meu coração para algo aqui essa noite. Faz uns dias que eu tenho tido umas crises emocionais muito fortes. Não é fácil ser apóstolo de muitas pessoas, muitos problemas. E quem me conhece sabe o tanto que eu sou intenso em pastorear, em cuidar da igreja, em me dedicar. E não, desde o começo dessa igreja, nunca quis colocar um palanque de santidade e que eu sou o melhor da igreja porque eu sou o apóstolo. Muito pelo contrário, eu sempre digo, eu sou o pior da igreja, porque a minha vulnerabilidade tem poder para curar a sua vida. E quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Então eu estava com algo dentro de mim, como se tivesse entalado, cara. Uma sensação, um aperto. Eu fiquei assim alguns dias e lidando com esse sentimento, um aperto, algo que parecia que estava pressionando o meu coração, meu tórax, tudo que estava aqui dentro de mim. E eu falei, cara, eu não sei o que está acontecendo comigo. Deus fazendo coisas grandiosas, eu olhando com os meus próprios olhos uma igreja que está em crescimento, que está em avivamento, eu vendo Deus curar tantas pessoas, são tantos milagres, e me sentindo tão impotente para liderar uma igreja tão maravilhosa como essa. Então eu estava com a Raíssa e ela do meu lado orando por mim, e a gente fez uma viagem. E nessa viagem, que foi para dar uma espairecida na mente, eu fui para um lugar e encontrei aquele violão ali. Olhei para ele, ele olhou para mim. Foi amor à primeira vista. Peguei o violão, comecei a tocar.
Falei para o vendedor da loja, falei assim: ninguém tira esse violão de mim nunca mais, se vira. Eu vou levar esse violão. Levei o violão pro hotel, tomei um banho. A Raíssa estava lá, estava só eu e ela ali no hotel. Tomei no banho, aquele sentimento dentro de mim, sabe, como se algo quisesse sugar toda a minha energia, toda a minha paz, toda a minha alegria. Aí eu peguei o violão. Eu peguei o violão, instantaneamente comecei a cantar. O seu amor lança fora todo medo, e o medo vai embora, e eu posso respirar. Porque muitas vezes o medo quer tirar sua respiração. A sensação de que você não está respirando. Eu já tive isso. A Raíssa falava assim: amor, você está respirando? Eu falava assim: eu não estou respirando. Eu sei que eu estou sentindo. Ela, você está? Eu falei: não estou. E eu respirando. Mas na minha cabeça não estava. Que só quem passa pela sombra do vale da morte sabe como que é o vale. Só que por um momento a gente esquece. Porque se a gente olha para o nosso gigante, ele é maior que nós. Então a gente tropeça. Mas quando a gente volta nossos olhos para Deus, perfeito amor, sublime graça, encontro em ti, vem me abraçar. Eu lembrei da minha filha, porque enquanto eu cantava, eu comecei a chorar muito, lembrei dela. Porque ela tem 7 anos e tão novinha, estava tendo episódios de ansiedade durante a noite, ataques malignos contra a mente dela. O diabo tentando parar um jovem apóstolo, porque ele sabe que a gente vai ganhar essa cidade para Jesus. Então ele tenta se levantar, sabe? Em um culto a gente compra mais 100 cadeiras e todas as cadeiras são cheias da igreja. E o diabo está tremendo de medo, o diabo está endemoniado, porque ele sabe: se eu me levanto com a autoridade que ele colocou na minha vida, a gente vai denunciar Baal, a gente vai denunciar Faraó, a gente vai denunciar quem for. É por isso que o diabo tem raiva de você, irmão, porque ele quer parar você, porque ele sabe: se você acertar a sua vida no altar, a sua geração é salva, a sua geração é curada. Mas eu quero te dar uma notícia aqui nessa noite: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Enquanto a Malu estava tendo as crises dela na madrugada, uma coisa que ela fazia, ela falou assim: papai, me abraça. Então enquanto eu abraçava ela, o medo ia embora. Ela tinha crise até em me encontrar. Quando ela me encontrava, ela estava protegida, porque ela sabia que o medo dela podia ser maior que ela, mas não era maior do que o meu amor por ela. Presta atenção que eu vou te falar algo poderoso, irmão. O seu medo pode até ser maior que você, mas não é maior do que o amor de Deus pela sua vida. E essa notícia de que Deus me amou primeiro é o que faz você amar a Deus. E amando a Deus, o perfeito amor começa a tirar o medo. O perfeito amor começa a tirar o medo de não ser aceito. O perfeito amor começa a tirar o medo de ficar abandonado. O perfeito amor começa a te lembrar que você não vai morrer antes que as promessas de Deus se cumpram. O perfeito amor te devolve o oxigênio. O perfeito amor te devolve o sono para dormir. O perfeito amor começa a tirar o medo da ansiedade, do pânico, da aflição. É o perfeito amor. Não é o amor que você encontra no shopping, não é o amor que você encontra na Shopee, é o amor que você encontra na cruz de Cristo. Vamos, alguém que pode celebrar o Senhor nesse lugar. Feche seus olhos, se você puder. Que
Que bom que você está aqui. Eu não sei quem te trouxe, eu não sei por que você veio hoje, mas Deus sabia. E até eu cantar essa canção, na primeira música, eu perdi a voz aqui no altar. Foi desesperador. A profeta Ivone veio com óleo, colocou a mão na minha garganta e falou assim: tem uma pessoa que vai ser curada hoje por causa da música que você vai cantar. E instantaneamente minha voz voltou. Então entenda, hoje não é uma noite comum. Apóstolo, mas eu estou tudo bem, minhas emoções estão bem, mas o que você vai fazer quando não tiver? Porque nem sempre vai ser tudo bem. Então lembra de que para cada dor do seu coração, para cada medo que você encontra, o amor de Deus lança fora todo medo. Essa noite eu te apresento um amor que tira o medo. Feche teus olhos se você puder. Se você tem fé comigo essa noite, você tem enfrentado coisas assim, essa é a noite da sua cura. Essa é a noite do seu encontro com Jesus aqui. Deus fala de uma pessoa aqui que tem enfrentado isso sozinho. Você tem lutado sozinho. Mas ainda hoje, antes de chegar aqui, você estava com crise. Deus está te curando nessa noite. Feche teus olhos, coloque a mão no seu coração e permita que o Espírito Santo de Deus cure você essa noite. Vamos declarar essa canção enquanto isso.